Olá! Você sabe o que é propósito de vida? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou explicar para você o que realmente é propósito de vida. A gente ouve falar aí tantas coisas a respeito disso, né? E o que é verdade, né? O que realmente é o propósito de vida? Você já ouviu falar que propósito de vida é aí você concretizar os seus sonhos, é você ter uma carreira que te realize, que te satisfaça, uma carreira que te dê liberdade? Aonde que se encaixa o propósito de vida e essa história, né, de ter uma carreira que tenha sucesso e que faça sentido para você. Hoje você vai entender tudo isso. A primeira coisa que eu quero te perguntar é se você já se sentiu vazia, a sua vida vazia, por dentro um vazio, meio sem sentido, sem significado, você não sabe direito por que que faz o que está fazendo, aonde isso vai te levar, você nem tem clareza realmente de onde você quer chegar. E a insatisfação, né, uma insatisfação muito grande profissional, uma insatisfação pessoal, nada te preenche, né, tudo que você faz busca, na verdade, né, te traz um prazer efêmero, né, um prazer momentâneo, algo que não te preenche realmente. Será que você se sente dessa forma? Né? Você sente, você vê os dias passar, né, e você vivendo meio que no automático. Sabe o que é pior disso tudo? Bom dia, amiga, tudo bem, Jaque? Sabe o que é pior disso tudo? É que muitas das vezes a gente tem até a nossa vida, né, profissional, vamos dizer assim, a gente está ganhando bem, vamos dizer assim, né? Vamos falar dessa maneira. Mesmo que a gente não esteja satisfeita aí com a nossa vida profissional, mas é um trabalho que nos ajuda, né, a pagar nossas contas. Muitas das vezes é um trabalho que permite com que a gente consiga pagar a escola dos nossos filhos, plano de saúde, a gente tem uma vida confortável, vamos dizer assim. Mas ainda assim existe dentro de nós uma inquietação, não sei se você já passou por isso. Existe dentro de nós a pergunta, né? Será que é isso mesmo? Será que a vida é só isso mesmo? Né? Muitas das vezes até a gente tem... Eu tô falando tudo isso porque isso aconteceu inclusive comigo, né? A gente tem uma família consolidada, né? A gente tem filhos, a gente tem um bom marido, mas ainda assim a sensação de insatisfação é muito grande. E aí vem a culpa. Por que a gente se sente culpada? Porque apesar de parecer que a nossa vida está em ordem, a gente não está satisfeita, né? A gente sente esse vazio. E aí a gente sente essa culpa, a gente fica a gente pensa, né? E as pessoas até falam isso pra gente também. Mas qual que é o motivo? Por que você tá assim? Por que você tá se sentindo assim? Por que você tá angustiada? Por que você tá triste? Por que você tá estressada? Nossa, mas sua vida é tão boa, né? As pessoas de fora de repente olham e fala isso pra nós. E de fato, a gente quando para pra pensar, até chega a essa conclusão, nossa, mas minha vida realmente, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho casa, por que ainda estou insatisfeita? Então você veja bem, existe dois grupos de pessoa. Um grupo de pessoa que não conquistou nada disso e está insatisfeita, isso é até compreensível, vamos dizer assim, mas existe aquele grupo de pessoas, e eu já transitei nesses dois grupos, né? Eu já não tive nada e vivi insatisfeita, então fui na busca de conquistar muitas coisas, conquistei e continuei insatisfeita. Continuei me sentindo vazia. Então, assim, existem esses dois grupos de pessoas. Aquela que hoje, como eu, está com uma vida mais em dia, mas mesmo assim se inquieta, né, de alguma maneira. Então, era assim que eu me sentia. Tinha conquistado tudo que eu sonhava, tudo que eu desejava para mim, fazia viagens, mas ainda assim ficava naquela inquietação. Não entendia o porquê que eu me sentia tão insatisfeita, tão vazia. E aí as pessoas faziam realmente isso comigo. Mas por quê? Né? Sua vida é tão boa, né? Por que você se sente assim? Fala até que a gente está com mimimi, né? Eu ouço muito essa expressão. E eu vou dizer uma coisa para você, não é mimimi, né? A sua insatisfação, ela tem uma razão de ser. E eu vou dizer para você o que é falta de propósito. Gente, isso pode parecer romantização, pode parecer balela, já ouvi tantas pessoas falarem isso, né? A romantização do propósito, não é romantização. O propósito de fato existe. De fato, você foi criada por um propósito, para um propósito. E esse propósito, por mais louco que pareça, não é olhando para dentro de você que você vai encontrar esse propósito. Até porque, isso aí que eu vou falar agora, eu vou abrir um parênteses para falar isso,
Eu quero trazer outra live, né, para falar sobre isso. Qual que é o grande problema de você olhar para dentro, né? Qual que é o grande engano de você olhar para dentro para descobrir o seu propósito? É porque muitas das vezes você está com tanta ferida, né? Você está tão desconectada de você que como que você olhando para dentro de você, você vai encontrar o seu propósito? Muitas das vezes, olhando para dentro de nós, o que a gente encontra é caos, confusão, né? Várias vozes aí na nossa mente, muita coisa aí acontecendo com a gente, e aí a gente não consegue, né, olhando para dentro, descobrir qual é o nosso propósito de vida. Porque realmente, gente, eu já trouxe isso em outra live, né? Eu já trouxe essa analogia, e vou falar novamente para você isso. Quando você compra um aparelho, né, um aparelho eletrônico, pode ser aí um celular, um iPhone, você precisa, né, das instruções do fabricante para entender o funcionamento desse iPhone. Você precisa das instruções desse fabricante para você entender o funcionamento desse aparelho. Então você acredita que você vai perguntar para o próprio aparelho, né, a funcionalidade dele, você precisa que o fabricante te dê essas instruções. A mesma coisa somos nós. Eu sei que foi forçada essa analogia, distante, né? Mas é mesmo para que você pense um pouco sobre isso, né? Essa analogia é somente para que você reflita um pouco sobre isso, né? Onde que a gente encontra aí a resposta do nosso propósito? No nosso Criador, porque ele nos fez com um propósito. Então a resposta, né, de qual é o nosso propósito aqui na Terra vem dele. Hoje meu objetivo é explicar para você o que é esse propósito de vida, para que você pare, né, de ser enganada. Deixe aí de ser enganada por várias teorias, várias vertentes aí, explicando o propósito de vida, né, com um intuito, né, de fazer você alavancar na sua carreira. Não que isso não tenha conexão, porque até a sua carreira foi pensada por Deus, por incrível que pareça, né? Até a sua carreira foi pensada por Deus. Mas a gente vai começar bem do iniciozinho. Eu quero dizer para você o que é propósito. Antes de dizer para você o que é propósito, eu quero que você entenda que tudo isso tem embasamento bíblico. Por quê? Porque a nossa visão, quando eu falo nossa, eu trabalho aqui junto com a professora Jaqueline Eulário, nós duas estamos aqui unidas, né, numa missão. E qual que é a nossa missão? Alinhar o máximo de mulheres que a gente puder nos seus propósitos de vida. Porque a gente entende que uma vez que a gente consegue alinhar uma mulher, a gente alcança uma família. Não é só uma mulher, porque a mulher ela é coluna do seu lar. E uma vez que ela se alinha ao propósito de vida dela, ela alinha toda a família dela. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a Jaque e com as mulheres que a gente tem ajudado por aí, que a gente tem alinhado aos seus propósitos. A gente tem visto a importância, isso foi uma visão que Deus, né, o Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo, nós tivemos, eu e a Jaqueline, que a gente precisa alcançar mulheres, porque as mulheres, elas são colunas do seu lar. E elas não só vão se alinhar ao seu propósito, como ela vai alinhar toda a sua família. E isso faz com que potencialize o meu alcance e o alcance da Jaque. A gente, ao alcançar uma mulher, a gente alcança uma família. Então, a gente alcança aí pelo menos 3 pessoas. Então, por isso que a gente entende a importância de alinhar aí essas mulheres aos seus propósitos. E eu quero dizer para você, eu quero alguns versículos, né, que embasam, né, que norteiam aí a nossa vida com relação ao propósito de vida. Por que a gente entende, né, que é na Bíblia que a gente descobre o nosso propósito? Por que a gente entende isso? Porque a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Nosso manual de sobrevivência nesse mundo, ou o nosso GPS, né? Ela que nos indica aí a nossa rota, né? A rota que a gente tem que seguir. Então eu quero dizer para você o primeiro versículo que está em Provérbios 16:4, que fala assim: Deus faz tudo com um propósito. Então se ele nos fez e nós cremos dessa maneira, ele fez todas nós com um propósito. A gente ouve muitas pessoas falarem assim: Deus tem um plano na sua vida. Já ouviu falar isso, né? Deus tem um plano para você. Isso é uma verdade.
Deus realmente, antes de você nascer, Ele já tinha um propósito para a tua vida. Ele já tinha desenhado aí todo o teu panorama. E aí a gente é predestinado? Sim, somos predestinados, mas temos o livre-arbítrio. O que isso significa? Que eu e você podemos escolher se queremos viver esse plano ou não. Se queremos viver da nossa vida, a nossa vida da nossa forma, ou queremos viver a nossa vida de acordo com o plano que Deus tem para nós. E aí eu quero ler também Jeremias 1,5, que diz assim, ó: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você acha que Deus tem filhos exclusivos? Você acha um Deus tão justo? Você acha que ele tem filhos exclusivos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque era só Jeremias que tem um propósito, é só Jeremias que Deus escolheu antes que ele nascesse? Não, você também foi escolhida. Você e eu, a Jaque, a minha filha, os filhos da Jaque, nós fomos escolhidos. A grande questão é, você aceita essa escolha? Você aceita pertencer, né, a esse grupo de pessoas escolhidas? Ou você prefere, né, viver do seu jeito? E aí eu volto para você aquelas inquietações que eu falei no início aqui da nossa aula, da nossa live. Né? Você sente essa inquietação que a vida é mais do que isso que está se mostrando aí para você? Né? Você sente que, mas não sabe por onde começar? Você sente que tem algo a mais para você aí, mas você não sabe por onde começar? Então eu digo para você hoje, comece entendendo, buscando descobrir e se alinhar ao seu propósito de vida. E eu tenho o objetivo, eu e a Jaque temos a missão aqui de cada conteúdo nosso com objetivo exclusivo de te mostrar como você pode descobrir e viver esse propósito. Tem um versículo também que está em Jeremias 29:11, inclusive, é um versículo que a gente repete muito, né? Porque quando eu li esse versículo a primeira vez, ele fez tanto sentido na minha vida, para as coisas que eu estava passando, né? Eu passei por uma exoneração, né? Eu sou funcionária pública e, gente, se eu contar essa história para vocês é uma loucura, né? É um milagre mesmo. Eu prometo para vocês ainda contar numa live, mas hoje não estava aqui no meu plano, eu quero seguir o meu plano. Mas quando eu li, né, esse versículo, ele fez tanto sentido que eu peguei ele para minha vida realmente. E aí eu quero trazer para você, para que você pegue para sua vida também, porque ele foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas para a Jaque e eu creio que tem sido divisor de águas para muitas mulheres, para onde a nossa voz alcança, né? Onde a nossa voz chega. E aí eu quero ler para você. O versículo diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Eu amo quando Deus fala que quer nos fazer prosperar, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. O nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Então eu não aceito uma filha de Deus com a vida financeira, com a vida profissional desalinhada ao seu propósito. Porque quando a gente está alinhado ao nosso propósito, não é só... Gente, as pessoas não entendem isso. Não é só a nossa vida espiritual que se alinha. A gente alinha todas as áreas da nossa vida ao nosso propósito, a nossa carreira, a gente alinha a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos, a gente se posiciona, né, como filha. Esse é o propósito. E aí eu já estou te dando um spoiler aí do nosso fim, né, da live. É você se alinhar como filha de Deus. E quando você se alinha como filha dele, você age conforme a sua real identidade. Olha aqui então, vou retomar a leitura desse versículo, porque eu amo esse versículo e eu quero que ele grave aí, você grave aí no teu coração, imprima esse versículo aí na tua mente, para você recorrer a esse versículo toda vez que for necessário para você tomar mão aí, tomar posse aí dessas promessas para sua vida. Ele diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês
uma esperança em um futuro. Jeremias 29:11. Então, olha qual que é o plano de Deus para você. Se você optar por viver o plano que Deus escreveu para você, para começar, ele diz, planos de te fazer prosperar. A prosperidade, gente, não é só riqueza. E vou te dizer uma coisa, quando você se alinha ao propósito, você até adquire mesmo riqueza, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é abençoador, Deus é abundante, Deus transborda, né? Então ele realmente, pela misericórdia dele, que se renova a cada manhã, você realmente alcança isso. Mas isso não é o foco aí do propósito. O propósito, minha linda, sabe qual que é o propósito? É você tomar posse da sua real identidade de filha e começar a agir como filha de Deus, começar a pensar como filha de Deus, porque tudo começa na mente, né? Então, eu amo o que ele diz, de fazê-lo prosperar e não de te causar dano, porque muitas das vezes, e aí eu vou ler o que está em João, né, 12:27, você vai entender por que Deus enfatiza essa história aqui, né, de não te causar dano e de te dar uma esperança e um futuro. Ele quer te dar uma esperança e um futuro. Então, meu amor, eu vou te falar uma coisa. Gente, eu fico assim, muito eufórica, com uma alegria realmente transbordante de falar isso. Deus não quer te dar um futuro mesquinho, ele não quer te dar um futuro em que você fique padecendo aí sofrimento, ele não quer te dar um futuro em que você seja aquela mulher coitadinha, pobrezinha. Não, ele quer te dar um futuro de abundância, abundância de vida, de prosperidade, de vida plena como mulher que Deus te fez. Meu computador tá dizendo aqui que tá acabando a bateria, gente. Peraí, que senão, se eu perder meu script, eu falo. Mas aí eu vou falar coisas que eu não escrevi. E tudo que eu escrevi aqui, eu quero realmente alinhar com você o que é propósito de vida. Então, Deus tem um plano para você extraordinário. Ah, minha irmã entrou na live. Bom dia, minha irmã Midian. Amo demais. Deus tem um plano extraordinário. E aí eu quero ler por que Deus fala isso em Jeremias 29:11, que não é de causar dano. Olha isso, gente. Eu estava lendo isso, eu vou te falar agora de manhã, porque eu separei um versículo aí e vim ler, né, o capítulo inteiro. E aí eu vi isso aqui. Isso tá em João 12. Em João 12, o versículo que eu ia ler é João 12:27, que tá assim, ó, agora minha alma está perturbada. Isso é Jesus falando, né? Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Cara, gente, até Jesus tinha um propósito. Até ele, o Filho de Deus, tinha um propósito. Por que nós, que somos imagem e semelhança dele, nós temos o objetivo, né, de termos o mesmo caráter de Cristo, seguirmos os passos de Jesus, né? Tudo isso que a Bíblia diz pra gente, por que nós não teríamos um propósito? Por que para nós Deus não escreveria uma história? Então eu quero ler para você até o versículo 27, do 20 ao 27, para você entender por que em Jeremias 11:29 ele diz assim, não causar dano a você. Por que o plano dele não é de te causar dano? Tá? Então eu quero ler isso aqui com você. Aí diz assim, ó, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, né? Chegou a hora dele ser glorificado. Digo verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aí começa a história do causar dano. Porque quando você optar por viver o propósito, eu vou dizer uma coisa, muita coisa vai morrer para você. Muita coisa, inclusive o teu plano. O plano que você tem para a tua vida vai morrer. Olha, vem então comigo, pensa comigo. Olha isso. Faz sentido então essa história de que o propósito é você seguir teu sonho? Faz sentido? Não faz sentido, porque se vai morrer o teu plano, se vai morrer aquilo que você sonha para você,
Aí algumas pessoas, eu vou abrir outro parênteses, algumas pessoas falam assim, mas se Deus coloca o sonho no teu coração é porque Ele quer te dar na tua mão, né? Isso é verdade, sim, né? Mas desde que o teu sonho esteja alinhado ao sonho dele. Isso aí é história também para outra live, gente. É outro ensinamento que eu também vou trazer aqui para vocês em nome de Jesus. Se eu não esquecer, o Espírito Santo me lembra, por favor. Eu vou trazer aqui para vocês em outro momento essa história para vocês, né? Quando que o teu sonho é o sonho de Deus ou não, né? E quando é o sonho de Deus, gente, já tem o sim e o amém, né? Todas quantas forem as promessas do Senhor, através de Jesus já tem o sim e o amém. Então, se o teu plano for o mesmo plano de Deus, se o teu sonho for o sonho de Deus para você, com certeza vai se concretizar, né? E aí ele fala aqui, então mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá. Ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Gente, quando ele fala odeia a sua vida, né, não significa que você odeia a sua vida e vai se matar, não é isso. Odiar a vida, na verdade, é você rejeitar a vida que você planejou para você, a vida que esse mundo está te oferecendo, para que você morra para a vida desse mundo e você viva, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, para que você viva os planos dele para você, para que você viva os sonhos dele para você. E aí, eu vou dizer uma coisa para você, descubra o seu propósito. Foi até o post lá que eu fiz, né, no Instagram. Descubra o seu propósito, viva o seu propósito. Sabe para quê? Para que você seja a luz que esse mundo precisa. Então, uma vez que você se alinhar, e aí, minha linda, eu vou falar uma coisa para você, amiga do meu coração, uma vez que você se alinhar ao seu propósito, você vai ser luz, a luz que esse mundo precisa. Não só o mundo, porque aí a gente fala, né? Muitas das vezes a gente alcança o mundo inteiro e perde a nossa família. Não só o mundo, mas você vai ser a luz que a tua casa está precisando, a tua família aí está precisando. A coluna que sustenta a nossa casa somos nós. Nós, mulheres. Olha a importância da gente estar alinhada aí ao plano de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. E aí no 26 vai dizer assim para você, quem me serve, isso é Jesus falando, quem me serve precisa seguir-me onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aí a gente pensa, as pessoas têm um hábito também de pensar que toda essa honra, né, é para a vida após a morte, né, para a vida eterna. Gente, não. Toda essa honra é para aqui mesmo, para a terra. Né? É para a vida abundante que ele prometeu para gente. É para a vida abundante que Jesus teve de morrer lá na cruz, fez aquele sacrifício todo para que a gente tenha não só a vida eterna, que realmente a vida eterna é a cereja aí do nosso sundae, não só a vida eterna, mas vida abundante aqui e agora. Vida abundante aí no teu casamento, vida abundante aí na tua relação com teus filhos, vida abundante no teu trabalho, na tua carreira, nas tuas finanças, vida abundante em todas as áreas da tua vida, na tua saúde, vida abundante em todas as áreas da tua vida. Né? O nosso GPS de viver toda essa abundância é a Bíblia. E é isso que eu quero trazer aqui para você. É isso que eu quero trazer para você aí com as minhas lives, com os meus conteúdos gratuitos. Né? Como você viver essa vida abundante, né? Como você se alinhar aí ao propósito de Deus para você. E aí no 27 ele vai dizer isso. Agora o meu coração está perturbado. Mas por que, gente, que estava perturbado? Porque ele sabia qual era o propósito dele. Gente, quando você sabe qual é o seu propósito, você entende qual é o próximo passo que você vai dar. Assim como Jesus sabia qual era o próximo passo que ele ia dar. Você começa a ter clareza, né, de tudo aquilo que Deus tem para você, de tudo aquilo que você tem que fazer. Você não anda mais perdida. Não anda. Você não anda mais sem saber. Eu conheço mulheres, meu Deus, eu conheço mulheres que, para tomar uma decisão, liga para todo mundo. Para tomar uma única decisão da vida, na vida, liga aí para todo mundo que conhece, para todos os seus familiares, para tomar uma decisão. Quando a gente sabe o nosso propósito, a gente não precisa mais fazer isso. Não precisa, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente já levanta motivada. E eu vou te falar, motivada mesmo, né? Às vezes eu ouço alguém falar assim, não é todo dia que eu levanto motivada. Gente, tem um versículo na Bíblia, eu amo, tem um versículo que diz assim, esse é o dia que o Senhor fez.
Eu vou pesquisar aqui, gente. Vocês me perdoem porque de repente vai demorar aí alguns segundos, porque eu não coloquei no meu script. E aí, quando não coloca, a gente sempre fica um pouco, eu sempre fico um pouco assim perdida. Mas já achei, isso está no Salmo 118, versículo 24, que diz assim: Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, vamos regozijar e alegrarmos nele. Nele em quem? No dia, nesse dia que o Senhor fez. Agora eu vou te falar assim: eu não acordei motivado. Olha a importância de você estar, vivendo o seu propósito. Eu não acordei motivada. Já acordou. Isso já é uma motivação. A Bíblia vai dizer que se você dorme, é porque Deus te sustenta, é porque Deus te guarda. E se você acorda, é porque Ele te sustenta. Então, se ele já te acordou e você foi sustentada pela graça, pela misericórdia dele, já é um grande motivo para você entender que Deus fez esse dia para você, portanto, você vai viver esse dia alegre. É uma decisão. É uma decisão. É fácil? Não, não é fácil, mas é uma decisão. Jesus disse que a gente teria nesse mundo tribulações, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo e deixou para nós aqui na Bíblia, na palavra dele, todas as dicas, né, de viver, de vencer também o mundo. Né? Então a gente tem que realmente, acordou mais desanimadinha, né? Você precisa ter os versículos start na tua mente. Esse é o dia que o Senhor fez. Sabe o que eu aprendi ontem no meu PG? PG não, GC. PG era o antigo, né? Da antiga igreja, da igreja Maranatha Church. Agora eu tô na igreja Lagoinha. E aí é GC. Né? E às vezes eu fico ainda meio confusa porque antes era PG. É uma célula, gente. E aí sabe o que eu aprendi com a minha líder lá? Ela falou assim, que ela acorda perguntando assim: Senhor, acordei. Eu quero hoje fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu sei que o Senhor quer que eu seja abundante, né, nas boas obras, porque a Bíblia diz isso. Um dos nossos propósitos é esse, ser abundante nas boas obras. Então, o que eu posso fazer hoje para abundar na boa obra, em fazer o bem a alguém? Porque, gente, o propósito de Deus para a nossa vida não é só a gente ser próspera, não é só a gente, né, igual eu te falei, ter vida abundante, ter um casamento bom, né, ter saúde perfeita. Não é só isso, né? É a gente abundar na vida dos outros. Esse faz todo o diferencial. Sabe por que eu tô falando isso com você? Porque tem estudos, a Bíblia já mostra isso, mas eu sempre trago algum dado científico também para comprovar, né, a nossa tese. Eu sei que a gente não precisa de comprovação, porque a Bíblia já é suprema, é a verdade, mas eu sei também que eu lido com pessoas incrédulas, como eu fui incrédula. E aí precisa da ciência. E eu amo que Deus, às vezes, né, nos dá aí a ciência como uma brecha para que a gente entenda, né, de forma prática e pragmática, né, aí o que ele quer para nós. E a ciência, ela já tem pesquisas, né, que mostram que quando o ser humano ele se preocupa com o outro, né, imagina que o seu trabalho, eu vou te explicar isso de forma prática, né? Imagina você aí no seu trabalho, sei lá qual é o seu trabalho, manicure, você faz bolo, não sei, eu falo muito de fazer bolo, que eu faço bolo, gente, eu faço bolo, e quando eu faço bolo as pessoas, você devia vender, gente, não faço bolo para vender, eu faço bolo para mim, para as pessoas que eu amo, né? Então, todo mundo fala isso, você devia vender. Então, você faz bolo, de repente você costura, você é uma costureira, né? Eu tô falando trabalhos que parece que é simples, né, gente? Mas de repente você é uma professora, você é uma juíza, você é uma médica, né? Que são trabalhos. Você sabe que na nossa sociedade a gente tem status de carreira, né? Olha isso, né? Quem está no propósito, isso não existe, tá? Não existe status de carreira. Todo mundo tem o seu lugar específico e o seu lugar, quando é preenchido, né? De forma mesmo alinhado ao seu propósito, você abunda, né, naquele lugar, você transborda naquele lugar, então não existe lugar menor nem lugar maior dentro do propósito de Deus. Já pega aí essa dica aí para você. Então, às vezes, você tá aí no seu trabalho e você tá com total senso, né, total falta de senso aí de propósito, né, se sentindo muito vazia. Gente, deixa eu beber uma água rapidinho. Se sentindo aí
totalmente sem motivação. Você acredita que está fazendo esse trabalho só para pagar suas contas, você não vê aí realmente como o seu trabalho pode contribuir, é isso que eu queria dizer, pode contribuir aí para o mundo. Eu vou dizer uma coisa para você, vira essa chave na tua mente hoje, em nome de Jesus, vira isso na tua mente. Né? Por mais que você não esteja satisfeita com o trabalho que você está fazendo, entende que esse seu trabalho, primeiro, foi dado por Deus para você, para alguma coisa. Ou para você simplesmente sustentar sua família, ou para que você aprenda alguma coisa ali. E até você conseguir chegar, né, até você conseguir entender isso, né, mais tempo você vai demorar aí nesse lugar que de repente você quer sair dele. Então, quanto mais rápido você entende que tudo tem propósito e você busca compreender qual é o propósito daquilo ali, mais rápido você muda de nível, mais rápido você sai, né, desse lugar que você está e você passa para o próximo lugar. Né? Isso em todos os sentidos, tá, pessoal? Não é só na sua carreira, mas eu digo até mudar de casa, eu digo até geograficamente falando mesmo. Quanto mais rápido você entende que onde Deus te plantou é porque tem um propósito ali para você, né? E geralmente esse propósito não inclui só a sua vida, só a sua transformação, mas inclui você abundar, inclui você transbordar na vida de outras pessoas em volta de você, nem que seja você fazer uma oração por alguém. Então você transborda sempre, o propósito é sempre transbordar. E aí, quando você entende que o seu trabalho tem um propósito maior do que você só pagar suas contas, você começa a fazer o seu trabalho de outra maneira. Você começa a sentir de outra maneira. Quando você entende que mesmo que você seja uma manicure, que você está elevando a autoestima de alguém, mesmo que você faça só um bolo, né, que parece que é tão simples, né? Você está levando para alguém aí o alimento, a alegria. Mesmo que você seja professora como eu sou professora, e você acha assim, eu sou tão desvalorizada, professora desvalorizada ganha pouco. Mas quantas vidas você tem aí na sua mão quando você entra numa sala de aula? Quantas vidas você pode dar um start? Quantas vidas você pode virar uma chave por uma palavra tua que você falar? Quantas vidas? Entendeu? Quando você começa a dar ao teu trabalho uma outra roupagem, tudo começa na tua mente. Quando você começa a dar a ele um outro olhar, tudo muda de figura. Não estou falando que você vai se aposentar fazendo unha, fazendo bolo, sendo médica, advogada, ou professora, ou cabeleireira. Não estou falando que você vai se aposentar, mas eu estou te fazendo entender que isso pode ser um momento da sua vida e que você pode sim ter a sua noção de propósito aí justamente onde você está, exatamente no contexto que você foi inserido. Porque esse contexto em que você foi inserida não foi à toa. Você não nasceu porque teus pais quiseram. Você não nasceu porque foi um acidente e aí tua mãe ficou grávida sem querer. Você não nasceu por causa de algo ruim que aconteceu com a tua mãe foi violada e aí você... Não foi isso. Você nasceu porque antes de você nascer, Deus tinha um plano para você. E Ele te inseriu no lugar desse plano. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu não costumo dizer nas minhas lives, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E me dá logo vontade de sorrir, me dá logo vontade de pular, gente, quando eu sinto a presença de Deus. E eu estou sentindo isso ao falar isso para você. Você não veio aleatoriamente para a vida onde você está. Porque você pode estar pensando aí agora, como eu já pensei tantas vezes, né? Meu Deus, como eu cheguei aqui, nem queria estar aqui, né? Eu não queria estar nesse lugar, mas eu vou dizer, tem propósito nisso, tem propósito aí. É muito importante que você descubra o propósito de cada estação da sua vida. É muito importante. E aí eu quero terminar essa live dizendo para você que existe um plano individual e personalizado para a sua vida. Existe. Esse é o propósito. Não há romantização nisso. Não é loucura, isso é uma verdade. Existe um propósito específico para você.
Existe um lugar no mundo específico para você. Existe uma necessidade da sua presença em algum lugar, em algum contexto, que não vai ser preenchido, esse lugar, esse contexto não vai ser preenchido enquanto você não se alinhar a esse propósito. Esse lugar vai ficar vazio, e esse lugar vazio está clamando, chamando pela tua presença. É por isso que você sente esse vazio dentro de você. Porque enquanto você não ocupar esse lugar que te chama, você não vai se sentir satisfeito com nada, satisfeita com nada do que você fizer. E aí você vai procurar muitas das vezes satisfação, né, em consumo, em comida, em relacionamentos. Você vai procurar satisfação em lugares errados. Porque você não está alinhada ao seu propósito de vida. Era isso que eu queria trazer hoje para você. Eu queria dizer para você realmente o que é propósito de vida. Está relacionado à sua profissão? Tá relacionado à sua profissão. Está relacionado, né, a você realizar seus sonhos? Sim, está relacionado a isso. Mas não é só isso. O propósito de vida, entende de uma vez por todas. O propósito de vida é o plano que Deus fez para você. Esse é o propósito, é você viver esse plano. Só que para você viver esse plano, você precisa primeiro escolher. Você vai ter que escolher todos os dias viver esse plano, viver esse caminho. Porque todo dia que você acorda, você tem que tomar decisões. Essas decisões precisam estar alinhadas a esse propósito. Você precisa, além de decidir, além de escolher, você precisa ir transformando a sua mente para a mentalidade certa. Qual que é a mentalidade certa? A mesma mente que Jesus tinha. Você tem que olhar as coisas como Jesus olhou, olhar as pessoas, olhar a tua vida, olhar o mundo como Jesus olhou. Você tem que caminhar como ele caminhou. Esse é o propósito, porque isso vai te levar a um destino que é só teu. Você entende isso? Você vai caminhar no teu contexto conforme Jesus caminhou. E isso vai te levar a um destino totalmente novo daquilo que você imaginou. Se é que você tem um plano, porque geralmente as pessoas que estão em busca de propósito, elas não têm um plano definido, elas não sabem exatamente o que elas querem da vida dela. Como eu não sabia, eu só estava insatisfeita. Eu só estava infeliz. Mas se alguém me perguntasse realmente o que eu queria, nem eu sabia dizer. Eu não sabia dizer o que realmente eu queria, o que realmente gostava. Tão ferida emocionalmente que eu estava, né? Eu estava com uma ferida emocional muito grande. E isso, a ferida emocional, ela cria em nós bloqueios emocionais. Como se fosse uma armadura, né? É uma capa, como se fosse uma máscara, né? As pessoas falam muito em máscara. E aí, quando você se olha, realmente você não consegue se enxergar. Você, quando está ferido emocionalmente, você toma até decisões que você não queria tomar. Você faz escolhas que, na verdade, você não queria fazer. Porque você está ferido emocionalmente. Você vê o mundo, era aí que eu queria chegar com você. Você vê o mundo, a sua percepção é de acordo com as tuas feridas. Olha a importância de você se curar. Então, o propósito ele também é um caminho de cura para que você comece, né, você tire essa venda dos teus olhos, você comece a olhar o mundo, olhar você, olhar a tua vida, olhar as pessoas com a mesma visão que Jesus tem. Eu falo no presente porque Jesus é vivo, a gente sabe disso, então com a mesma visão que ele tem. E aí você vai começar a tomar suas decisões mais assertivas. Isso vai te levar a um novo destino. O seu destino vai se descortinar na sua frente, o seu destino de acordo com aquilo que Deus planejou. Vai se descortinar na sua frente à medida que você viver o seu propósito. Esse é o meu objetivo, alcançar uma mulher. Porque eu sei que quando eu alcanço uma mulher, eu alcanço uma família inteira. Porque nós somos colunas. Esse é o meu objetivo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você, no momento que você assistir essa live depois vai para o YouTube, no nosso canal Eu Sou Aroma. E lá nesse canal eu peço que você compartilhe também essa live para que mais pessoas sejam impactadas aí
com esse agir de Deus, com esse fazer, né, do Senhor aí nas nossas vidas. Eu tenho um versículo que eu gosto muito também, vou pegar aqui para você, quero fechar a nossa live com esse versículo. Também não estava aqui, mas eu quero ler para você porque vai fechar muito bem com tudo que eu falei. Eu não separei ele, mas ele me ocorreu agora. Está em Filipenses 12:13, que diz assim: pois é Deus quem produz em nós o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, quando você se alinha ao propósito de Deus na sua vida, né, quando você descobre o seu propósito, vive o seu propósito, todo o teu querer e teu realizar vem dele. Não tem como dar errado. Não tem como você fazer escolhas erradas, porque vai vir dele. Ele garante o resultado de algo que ele mesmo planejou, gente. Tá fazendo sentido isso para você? Eu quero que você diga aí para mim também, antes de você sair da minha live, antes de terminar, da onde você está assistindo essa live, em que momento você está assistindo essa live e o que mais te tocou na hora que você me escutou. Isso vai fazer total diferença aí para eu entender em que pé, em que momento da tua jornada você está. Porque mais importante do que a gente entender para onde a gente vai é entender onde a gente está. Porque entendendo aonde a gente está na vida, a gente consegue corrigir aí a nossa rota. Um beijo grande e até a próxima sexta-feira às 9 da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.